Olá, pessoal. Vamos comentar um pouco sobre a nossa prova parcial da N1, não é? A prova está disponível para vocês aí no Moodle com os links para implementações de códigos lá no IDEA One, né? Vamos dar uma olhadinha código a código e comentar um pouco as respostas, tá? Lembrando que nessa prova a gente usou alguns ícones, o símbolo da carinha era o menor dígito do seu TIA, o símbolo da bombinha era o maior dígito do seu TIA. Se a bombinha fosse par, você deveria levar em consideração esses valores, essas strings aí no decorrer da prova, especialmente na última questão. Na primeira e na última questão, perdão. E se o seu dígito, se a bombinha fosse ímpar, seriam esses elementos aqui. Bom, vamos lá. A questão 1 começa com o código em C++, é basicamente paradigma imperativo sobre passagem de parâmetros. Notem que aqui a gente está usando só os dois tipos fundamentais de passagem de parâmetro, que são a passagem por valor e referência. Os outros tipos mais diferentes, a gente acabou não cobrando aí nessa prova. Bom, vamos iniciar a execução desse código, né? A gente sabe que começa aqui na main. Aqui eu tenho x iniciado com o menor dígito do seu RGM, do seu TIA, e o y com o maior dígito do seu TIA. E a gente tem p, né, que é um ponteiro e ele está com o endereço de x. Bom, na linha 14 tem a chamada função f, e há quatro parâmetros, quatro argumentos, né, sendo passados aqui. É importante a gente lembrar que esse é um código C++, C++ tem tanto passagem por valor quanto passagem por referência. Notem aqui na lista de parâmetros, o único parâmetro passado por referência é esse segundo, é o B, que é no qual a gente está usando esse operador de comercial. Todos os demais são passados por valor, né? Por cópia. Aqui eu copio exatamente o R-value do x, ou seja, A vai receber o menor dígito do seu TIA, C vai receber uma cópia do ponteiro P, P aqui tem o endereço de x, então C inicialmente vai ficar com o endereço de x fora do escopo de F. E D vai ficar com o endereço do P, né? D é um ponteiro duplo, ele vai ficar com o endereço desse ponteiro, que por sua vez tem o endereço do x. Bom, essas passagens de parâmetro também são passagens por valor ou por cópia, ainda que o valor sendo copiado seja um valor de ponteiro, seja um endereço de memória. Bom, vamos ver o que acontece aqui. O que acontece logo em seguida é que A recebe A mais B, mas quem é A? A é uma variável local, dá para ver aqui na questão A, né? A é uma variável local do registro de ativação da F. E A vai ficar com esse valor de A mais B. Notem que a alteração que é feita aqui em A não se reflete em X. Tá? Isso é importante. Já B, por sua vez, B é uma referência direta, é um alias ao Y. Um alias é esse espaço de memória fora de escopo. Então, o que acontece? B vai estar com A já está com o valor de A mais B, e B vai receber esse valor vezes B, né? O que acontece com os nossos ponteiros? C vai passar a receber o endereço dessa variável local A, e D vai passar a receber o endereço do C. Ou seja, eles deixam de apontar para essas variáveis aqui no escopo da main. Então, qualquer alteração que a gente fizer a C e D, já que eles estão apontando para A, que é uma variável local de F, C está apontando para A e D está apontando para C, que aponta para A, qualquer alteração vai ficar circunscrita ao registro de ativação de F. Então, por isso eu nem vou dar bola para essa linha 10, que tem esse fora aqui, porque, na verdade, ele vai impactar naquilo que é apontado por D, e isso, na verdade, vai acabar caindo no A, e esse A é uma variável local, que, como essa F não retorna nada, não interessa muito que alterações vão ser feitas nessa variável local, né? Bom, o que que se pergunta? Primeiro se pergunta qual vai ser o valor dos R-values, quais serão os R-values dessas variáveis locais de F ao final da linha 9. Bom, A vai estar com o valor de A mais B, né? Então, A vai ser o menor dígito mais o maior dígito. B vai estar com esse valor de A, que é o maior dígito, mais o menor dígito, vezes o B, que já era o maior dígito, né?
C vai ter o endereço de A, que é justamente esse aqui. E D vai ter o endereço de C, que é justamente esse aqui. Lembre de substituir os ícones pelos números, né? Esses são os valores do registro de ativação de F, logo assim que a linha 9 foi executada. Como nós comentamos, todas as passagens de parâmetros, exceto a segunda, são por valor. Então, vai ser valor, referência, valor, valor. E o que vai ser exibido aqui na linha 5, né? Justamente este valor aqui, que é o valor que está em Y, já que B é uma referência para ele, mais a carinha feliz, né? Mais o menor valor. Então, vai ser o menor valor mais esse valor que estava aqui em B. Ou seja, vai ser isso mais a carinha, né? Acabou não saindo aqui no PDF, né? No que está aí para vocês no mundo vai sair, mas é esse o resultado, ok? Bom, questão 2. Questão 2 é uma questão em Java, usando o polimorfismo paramétrico, né? Aqui eu está usando uma classe com tipo parametrizado. Então, é o polimorfismo universal paramétrico. Importante saber que em Java, aquilo que nós já discutimos, após a compilação, o Type Eraser vai apagar as informações de tipos genéricos. Se essa classe fosse em C++, a questão 2b, a resposta seria essa aqui, porque C++, que trabalha com o conceito de templates, ele cria uma classe para cada uso da classe parametrizada, como aqui a gente tem um objeto que é do tipo Q2 de integer e outro que é do tipo Q2 de string, se fosse em C++, seria gerada uma classe equivalente a Q2 de integer, outra classe para Q2 de string, porque assim funcionam as templates em C++. Em Java, não. Em Java, a informação de tipos genéricos é utilizada somente em tempo de compilação. Terminou a compilação, o compilador, se necessário, acrescenta castings quando nós chamamos os métodos, né? Por exemplo, aqui na questão 2c, eu pergunto o que acontece se a gente chamar b.getObjeto mais a.getObjeto. O que vai acontecer é que b, o compilador sabe que b é alguém da classe Q2 parametrizada para string. E esse getObjeto retorna string. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, internamente, na geração do código, ele vai criar um casting para string, assim como o A também vai criar um cast para integer, né? Então, o que acontece? Ele vai incluir esses castings, e se a gente der um print, né? Se der vocês têm áudio print arena, por exemplo, vai ser exibido isso aqui, né? Aqui por baixo das panos vai acontecer uma coerção também, que eu vou ter um string com um integer, e aí o próprio compilador de Java vai fazer essa coerção de tipos, ele vai concatenar o inteiro para string. Tá? Então, essas são as respostas da questão número 2. A questão número 3 é uma questão que envolve orientação a objetos, late binding, né? Então, a primeira coisa, eu tenho uma classe aqui chamada número composto, e aí alguns de vocês ficaram com a tarefa de criar uma classe que representasse números complexos, outros ficaram com a tarefa de criar uma classe que representasse frações. Ambas as classes herdariam dessa classe número composto. É uma classe número composto que tem dois números, né? Se for número complexo, é a parte real e a parte imaginária. Se for fração, numerador e denominador, né? Bom, para que esse código na classe filha ele funcione, né? Porque aqui o que está rolando, né? Na main, a gente tem o polimorfismo por inclusão. Tem um ponteiro para número composto, mas ele está sendo... Eu estou apontando esse ponteiro para uma instância de uma classe filha. Isso é polimorfismo universal por inclusão, né? Bom, para isso aqui dar certo, você é capaz de chamar os métodos soma e print. Tanto soma quanto print tem que sofrer late binding, porque se eles não sofrerem late binding, o compilador vai tentar, em tempo de compilação, fazer o binding, ou seja, a associação de soma em relação ao tipo estático desse ponteiro. O tipo estático desse ponteiro é número composto. Então, ele vai tentar associar isso a essa implementação
aqui de número composto, tanto para soma quanto para print. Notem que essas implementações estão vazias. Então, o que tem que ser feito na classe número composto? Nas linhas 13 e 14, essas funções têm que ser declaradas como abstratas, ou seja, elas têm que ser rotuladas com a palavra-chave virtual para forçar o late binding. E, além disso, como a gente não tem implementação para dar para esses métodos, para essas funções nessa classe número composto, na superclasse, a gente anula o ponteiro dessas funções, ou seja, iguala a assinatura da função a zero. Né? Isso aqui vai fazer com que a classe número composto vire uma classe abstrata e esses dois métodos vão ser métodos abstratos e eles vão sofrer late binding. Né? Bom, e aí no caso, os métodos de soma e print são esses, né? Então aqui eu vou criar um novo número complexo, se for os números complexos, com esses parâmetros no construtor, né? A parte real e a soma das partes reais e a soma das partes imaginárias. Se for uma fração, essa aqui vai ser a, a, a soma, a operação que vai me dar o numerador, e essa aqui vai me dar o denominador, né? Ao imprimir, basta eu formatar, né? Se for um número complexo, é parte real mais parte imaginária mais o caractere i. E se for uma fração, o numerador, o caractere de barra e o denominador. Né? Então, essas são as alterações que devem ser feitas. No código Smalltalk, que tem uma implementação no Ideal One, é só lá no Ideal One fazer uma pequena alteração nessa linha aqui. Eu estou usando o método print, ao invés de mandar para um objeto transcript, porque o transcript, como vocês viram lá no Squeak, é uma janela que é o stdout do Squeak. Como eu fiz a implementação, deixei online no Ideal One, só mudei essa linha para usar print. Né? O que vai ser exibido? Basicamente, a gente tem que entender que eu tenho S, que é inicializado com zero. Esse S, claramente aqui, ele é um acumulador. Estou fazendo um somatório aqui. E esse somatório é o resultado de eu passar a mensagem to do, inicialmente para esse objeto aqui, que vai ser um objeto number, no caso, um small integer. Os conteúdos dessa mensagem to do para o to é esse limite aqui. E para o do é esse objeto da classe block. Basicamente, ele vai somar, fazer um somatório das potências de 2, desde o menor dígito do tia até o maior dígito do tia. Né? Então, esse vai ser exibido. Então, lembrando que eu pergunto também quem é to do. To do é uma mensagem passada para number, no caso aqui para a classe filha, que é small integer. Né? E a questão 5 era uma questão que discutia o detalhe do goto. A gente mencionou o artigo do Dijkstra, né? O goto statement considered harmful, e aqui tem um trecho de uma linguagem similar a C, em que eu tenho esse uso do goto. Eu peço para vocês reconstruírem esse código usando uma linguagem imperativa, estruturada, no caso, né? Sem o goto. Se vocês repararam, esse código é equivalente a um for, né? Lembrando que é um for com step, né? Com passos. E, claro, se a sua carinha feliz for um, é o step default. Lembrando que se você não quis usar um for, quis usar um while, né? Qualquer laço aqui é válido. Beleza? Bom, espero que tenha esclarecido. Qualquer outra dúvida a gente pode conversar na aula da próxima semana. Até mais, espero que tenham tirado 10 nessa provinha.